senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é sobre um dos temas mais tristes e mais sombrios da história de Portugal. Sobre El Rei Dom Sebastião. Quando nasceu chamaram-lhe o Desejado, mas depois o Desejado desapareceu, ninguém sabe onde ele parou. É um mistério e, no fundo, um mistério tortuoso e odioso, todo esse processo del Rei Dom Sebastião. É isso que eu lhes vou falar e estou a falar isto aqui numa mesa, segundo uma tradição, e uma tradição que há razões para acreditar, foi uma mesa mandada por aqui, pelo próprio Rei Dom Sebastião, no paço onde ele habitava. Estamos a falar em Lisboa, no Palácio de Santos, e ele mandou fazer aqui uma mesa onde, sozinho, os reis comiam sozinhos, foi aqui que ele tomou a sua última refeição antes de embarcar para a África, onde perdeu a vida. Portanto, a última vez que ele jantou em Portugal foi aqui nesta mesa. A mesa, exatamente por isso, foi respeitada como uma recordação preciosa. Ele estava aqui porque daqui via o rio e via a Barra. E ele olhava constantemente o rio, porque durante todo o reinado de Dom Sebastião paira a ameaça de uma invasão de Portugal. Ele vinha, mesmo aqui, enquanto tomava as suas refeições, ele podia olhar a Barra e todo o leito do Tejo. Este palácio que vem à volta é o Palácio de Santos. Chama-se de Santos porque isto é uma colina abrupta que nessa altura ficava mesmo banhada pelas águas do Tejo. O rio chegava ali, praticamente à muralha. Era nesta colina que tinham sido sacrificados e enterrados os 3 primeiros mártires do cristianismo. Bom, como eram mártires, eram santos e portanto, a esta colina ficou chamada a Colina de Santos. O rei Dom Afonso Henriques mandou aqui fazer uma ermida, mais ou menos neste sítio, uma ermida em honra desses santos. Depois dessa ermida, os cavaleiros da Ordem de Santiago fizeram aqui uma instalação mais nobre, mais notável, e é essa instalação que se vem a transformar no Paço de Santos. Esse palácio deu muita volta, viveu aqui o rei Dom Sebastião, por sinal, escapou aqui por um triz, porque ali à volta, Dom Sebastião tinha realmente a obsessão dos preparativos militares. Logo ali à volta tinha um grande armazém de pólvora. Imaginem que em 1576, uns dias depois dele ter partido para ir a Guadalupe visitar o tio Filipe II, ali o armazém da pólvora arrebentou, um pedregulho enorme subiu aos ares e caiu exatamente na sala do trono e veio esmigalhar o trono onde o Dom Sebastião se costumava sentar. Ele não estava lá, claro, estava em Guadalupe, tinha ido pedir a Guadalupe ao rei, ao tio dele, que era irmão da mãe dele, era o irmão dele, Filipe II, tinha ido pedir ajuda para uma grande expedição militar destinada a conquistar o Império de Marrocos e depois de Marrocos a progredir, a avançar sobre o Egito, a destruir o poder do sultão da Turquia e a conseguir que à roda de todo o planeta reinasse a verdadeira religião de Jesus Cristo. Era este sonho planetário que tinha o nosso jovem rei Dom Sebastião. Devo dizer que foi rei aos 3 anos. Ora bem, mas o menino daquela idade foi rei de Portugal. Porquê? Porquê?
porque o nosso rei Dom João III, que foi um grande rei, realmente Dom João III, só teve 2 filhos. Um foi a infanta Dona Maria, casou com o rei de Espanha, Filipe II, e outro foi o infante Dom João. O infante Dom João casou com uma filha do imperador Carlos V, casou no Vinho, era fraquito e tal, não aguentou, casou, mas acho, não sei, morreu. Dizem que morreu porque não aguentou o esforço de casamento, acho isso difícil, mas é isso que se diz. De qualquer maneira, casou, morreu meses depois, deixou a mulher grávida. Nessa altura não se sabia se era de menino ou de menina e, portanto, por todo o país, em cada igreja, em cada freguesia, se erguiam preces a Deus para que aquela princesa tivesse um filho varão, porque um filho varão era a única forma de Portugal continuar a ter um rei português. É por isso que Dom Sebastião se chama o rei desejado. Desejado. Todo o país o desejou. Esconderam da princesa Dona Joana que o marido tinha morrido, ela nunca o soube. O menino nasceu e realmente era um varão, puseram-lhe o nome de Sebastião, mas entretanto, é claro, o rei era o avô, era Dom João III. O rei esperava ainda poder viver até que a criança tivesse juízo, mas não. Dom João III morre quando o menino tem 3 anos. 3 anos. E é com 3 anos que Dom Sebastião começa a ser rei de Portugal. Bom, é claro que com 3 aninhos ninguém pode reinar. Portanto, ele era o rei, mas havia uma regente, que era a avó, a viúva do rei Dom João III, que era a rainha Dona Catarina. Bom, ela foi regente durante alguns anos, depois aborreceu-se, foi substituída por um tio-avô, que era o cardeal Dom Henrique. Esse tempo da regência é um tempo sereno, um tempo sem guerras, um tempo de governação prudente, em que o país foi seguindo, sem grandes novidades, o seu rumo, até que, em 1568, Dom Sebastião atinge a idade de 14 anos. Considerava-se então que 14 anos já era o bastante para poder exercer o poder. Em 20 de janeiro de 1568, no Paço dos Estaus, no Rossio, inicia-se o reinado do rei Dom Sebastião. Há uma lenda que eu não sei se é verdade ou se é mentira, mas todos os cronistas a contam. Dizem que um dos professores de Dom Sebastião, o grande matemático Pedro Nunes, que também acreditava na astrologia, veio aflito e disse: não, hoje, 20 de janeiro, não pode começar. Todos os astros dizem que um reinado começado neste dia nasce sob estrelas infelizes. Vai ser um reinado curto e vai acabar tragicamente. Bom, mas nessa altura havia quem acreditasse nos astros e quem acreditasse também que tudo isso era uma fantasia, uma disparatada, e portanto disseram não, está marcado, os preparativos são feitos, e começa em 1568 o reinado pessoal del rei Dom Sebastião. É um reinado que vai durar 10 anos, vai de 68 a 78. Foram 10 anos de contínua decadência. Foram 10 trágicos anos na história de Portugal. Estou a recordar isso aqui junto da mesa onde ele comeu o seu último jantar, num palácio que hoje é a Embaixada de França. Vamos entrar e eu não queria fazê-lo sem primeiro agradecer ao senhor embaixador de França, o senhor Patrick Gautrat,
ter-me permitido que eu venha mostrar o que foi um dos mais insignes palácios de Lisboa, residência de El-Rei Dom Sebastião durante muitas vezes, depois Palácio dos Lencastres, e que só não caiu na triste e abandonada ruína dos palácios lisboetas, porque foi adquirido pela Embaixada da França, que o conserva com uma beleza, com uma perfeição, como porventura nem seriam os palácios de Lisboa do seu tempo. De qualquer maneira, devemos à França e aos seus embaixadores que mantenham neste estado o mais lindo palácio ligado à época de Dom Sebastião. Onde o rei Dom Sebastião se refugiava muitas vezes para orar. Esse oratório é esta capela. É claro, tem o aspecto que lhe foi dado pelos novos proprietários no século XVII, mas é um tesouro de pintura. Estão nas paredes e nos tetos perto de 50 telas da melhor pintura portuguesa do século XVII. O rei vinha aqui muitas vezes, há até uma história. Uma vez deu aí uma festa e andava uma dama, uma jovem muito bonita, a servir, e o rei estava a falar e um pouco desprevenido tocou, imaginem, com o cotovelo num seio da jovem. A jovem tinha uns seios realmente salientes e o rei considerou isso um pecado tão grande, que veio para aqui, joelhou-se aqui e esteve aqui 2 dias a pedir perdão a Deus por esse grande pecado. Bom, esse é um dos aspectos dramáticos do reinado de Dom Sebastião. Dom Sebastião era o último rebento, realmente, das dinastias reinantes em Portugal, e ele não podia ter filhos. Ele não gostava de mulheres. Dizem todos os cronistas que quando uma dama lhe falava, ele punha os olhos no chão e falava com ela assim, a olhar o chão, como se ela fosse a mãe, como se fosse o próprio demónio que estivesse na frente dele. Ele achava que as mulheres eram um demónio. E diz outro, um embaixador de Espanha, numa carta para o rei, que a ele falar-lhe em casamento era como falar-lhe na morte. Bom, ora, isto é realmente muito grave, porque se ele não tivesse filhos, acabava a monarquia em Portugal. E o país vivia preocupado com isso. Eu estou agora aqui, nesta igreja, onde ele tantas vezes esteve, liga-se ali com uma sacristia que também é uma surpresa. Uma sacristia que tem logo à entrada um azulejo muito bonito que representa o anjo do silêncio. Um anjo a dizer... Ninguém digam nada, não digam nada. Eu não sei que silêncio é que ele nos está a recomendar. Não sei se me está a pedir, não diga lá essas coisas do rei, porque ele mantinha um grande segredo. E havia negociações para o casamento do rei, embora ele soubesse perfeitamente que nunca se podia casar. Portanto, sigilo. Durante estes 10 anos, 1568 a 1578, só acontecem 2 coisas verdadeiramente importantes. Uma é que, o rei não tem nada com isso, aliás, no ano de 1572, um poeta que tinha andado destarrado pelas Índias, publica o que viria a ser o mais famoso de todos os livros portugueses, Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Este poema é consagrado ao rei Dom Sebastião, inteiramente.
começa por falar no rei Dom Sebastião e acaba a falar no rei Dom Sebastião. Estou-lhes a mostrar uma edição rara, num exemplar numerado, que me foi oferecido pela proprietária. Reparem nisto, a forma como o nosso Luís de Camões é um escudeiro à procura de emprego, como ele fala neste jovem rei. Diz assim: e vós, ó bem-nascida segurança da lusitana antiga liberdade. Isto quer dizer, única garantia da nossa independência. E não menos certíssima esperança de aumento da pequena cristandade. Isto quer dizer, este jovem rei vai conquistar os reinos dos mouros. Vós, ó novo temor da mauralança, maravilha fatal da nossa idade. Daquele menino, todos os exércitos mouros têm medo. E o menino é a maravilha fatal, quer dizer, a grande maravilha do mundo em que vivemos. Dada ao mundo por Deus, que todo o mande, para do mundo a Deus dar parte grande. Quer dizer, Deus fez nascer aquele menino, deu ao mundo, para que aquele menino dê a Deus uma grande parte do mundo. Portanto, este menino nasceu para conquistar para a religião de Cristo praticamente todo o planeta. O canto 10º termina outra vez com uma dedicatória comovidíssima àquele jovem rei. É aí que Camões diz: mas eu que falo humilde, baixo e rudo, de vós não conhecido nem sonhado. Ainda há quem diga que Camões era fidalgo. Vejam lá depois dele dizer isto: eu que falo baixo e rudo, de vós não conhecido nem sonhado. Da boca dos humildes sei contudo que o louvor sai às vezes acabado. Não me falta na vida honesto estudo, com longa experiência misturado, nem engenho que aqui vereis presente, coisas que juntas se acham raramente. Reparem que o estudo de que Camões fala é um estudo na vida. Ele é um autodidata. A escola única que frequentou é a escola da vida. E depois diz: para servir-vos, braço às armas feito, para cantar-vos, mente às musas dada. Só me falece ser de vós aceito, de quem virtude deve ser prezada. Se isto o céu concede e o vosso peito digna empresa tomar de ser cantada, como a presaga mente vaticina, olhando a vossa inclinação visida, ou fazendo mais que há de Medusa, à vista vossa, tema o Monte Atlante, ou rompendo os campos de Amperusa, os muros de Marrocos e Tordante, a minha já estimada e lesa musa, fico que em todo o mundo de vós cante, de sorte que Alexandre em vós se veja, sem a dita de Aquiles ter inveja. Reparem que os Lusíadas são publicados em 1572, portanto tinha o jovem rei 18 anos. E é um incitamento claro a que ele faça a guerra da África, porque Marrocos, o reino de Ampelusa, que é todo o norte da África, vão tremer à sua vista. E então ele, Camões, vai cantar uma epopeia enorme, e o nosso Dom Sebastião não terá que ter inveja do herói Aquiles. O Aquiles, que é o grande figura dos poemas homéricos. Devo dizer-lhes que não é só Camões quem faz esse apelo patético ao rei Dom Sebastião.
António Ferreira diz a mesma coisa. Diogo Bernardes diz a mesma coisa. Todos os poetas do tempo dizem a mesma coisa. Ergue-se uma espécie de coro nacional, incitando o rei a lançar-se na gigantesca aventura da conquista do Império de Marrocos. É certo que os estadistas mais prudentes, ao partido da antiga regente, a rainha Dona Catarina, que diz não, Marrocos é uma loucura, é um suicídio, ao partido do antigo regente, também Infante Cardeal Dom Henrique, que diz não ir a Marrocos sem ter filhos, isso é comprometer o destino nacional. Bom, mas o jovem, há sempre um coro de pessoas menores, eles às vezes são velhos, mas eu chamo-lhe garotos, há um bando de garotos, à volta de quem manda, a dar palmas, a dizer está muito bem, assim é que é, o senhor é um gênio, o senhor não imagina. É um grupo de jovens que querem ser protegidos do rei, querem atingir altos lugares e por isso dão apoio caloroso a todos os seus sonhos. Mesmo esse sonho insensato, que era a conquista do Império Marroquino. O pretexto surgiu no ano de 1576, nesse ano morreu o xerife de Marrocos e sucedeu-lhe no trono um filho de uma escrava negra, que era o Moulay Mahamed. Mas um irmão do xerife morto, que é o Moulay Abdelik, disputou o trono e disse não, quem deve suceder sou eu. Envolveram-se, realmente o Abdelik tinha mais partidários e apoderou-se do governo. O xerife deposto pede a ajuda militar do rei de Portugal e Dom Sebastião julga que é um excelente ensejo, a pretexto de defender o xerife deposto, vai invadir Marrocos com um grande exército. Pede a ajuda do tio, Filipe II de Espanha. O tio promete-lhe dar 5.000 bons combatentes, bem armados, desde que a invasão de Marrocos se dê durante o ano de 77. Mas aí começa o fracasso. Dom Sebastião não consegue organizar as coisas dentro desse prazo. Portanto, Filipe não cumpriu a sua promessa, porque de facto era só até o ano de 77. Há grandes dificuldades em recrutar um exército. Conseguem juntar-se 12.000 combatentes, que na sua grande maioria são camponeses sem qualquer experiência militar, que nunca tinham pegado numa arma. Cerca de 800 navios saem do Tejo nos meados de julho de 78, e depois vão desembarcar o exército em Erzila. Toda a gente julga que é para conquistar o porto de Larache, porque esse era o argumento do Dom Sebastião. Larache, em poder do xerife, é um perigo, porque eles aí podem embarcar e vir reconquistar a península. Mas não, eles não vão por terra. Quando estão perto de Larache, em vez de irem conquistar Larache, internam-se no sertão, fazem uma caminhada muito penosa durante 3 dias em agosto, é os dias 1, 2, 3 de agosto, esgotados, já sem água para beber, já quase sem alimentos, encontram por fim o exército do xerife. Era um exército enorme, ele tinha tido tempo para reunir dezenas de milhares de homens, que formam em meia lua, ameaçando cercar e estrangular os soldados portugueses que vão exaustos. E aí o rei fica tomado de um assombro, fica sem decidir, nem manda atacar, nada, fica ali, talvez esperasse o milagre naquele momento, talvez estivesse a fazer alguma oração, não se sabe o que é. Sabe-se que não deu ordem, nada fez, o combate desencadeia-se um pouco à toa e, em breve trecho, os nossos vêm-se envolvidos pela imensidade dos cavaleiros mouriscos, são perseguidos
e aquilo é realmente um desastre completo. É a maior tragédia militar da história portuguesa. Do Exército Nacional, que eram perto de 15 mil homens, um grande número morreu, todos os que não morreram foram aprisionados. O rei não se sabe, porque ninguém viu o que aconteceu. É claro, depois escreveram-se muitas coisas, que ele esperou o cavalo e quando viu aquele perigo lançou-se como um louco sobre os mouros e que o morreu a matar. Bom, mas há também quem diga o contrário, e há um cronista que merece confiança, que é o Fernando Góis de Loureiro, que depois foi aqui abade de São Martinho de Soalhães, que publicou um livro sobre os reis de Portugal, em que conta uma versão muito mais triste. É que Dom Sebastião, quando vê a batalha iminente e perdida, cavalga a fugir do campo de batalha, mas é surpreendido por dois bandos de mouros que caem sobre ele, cada um quer apoderar-se dele e na disputa matam-no, despojam-no de tudo quanto ele tem, deixam o cadáver nu e para não ser reconhecido o cadáver, porque evidentemente matar o rei de Portugal em vez de o entregar ao xerife era um crime, e, portanto eles, para que isso não fosse reconhecido, tentaram, enfim, feri-lo de todas as maneiras para não ser reconhecido depois de morto. Eu não sei qual é a verdade, nem nunca ninguém a soube. Ninguém viu morrer o rei. Isso originou a lenda de que ele havia de voltar. Durante anos e anos, os portugueses, ansiosos, esperaram que El Rei voltasse. Porque esse desastre, é claro, de Alcácer Quibir, morre o rei, não tem filhos. Portanto, não há descendentes portugueses. Sucede-lhe o tio dele, o velho cardeal Dom Henrique, que já teve pouco mais tempo de vida, e ao morrer, sucede-lhe o herdeiro realmente mais qualificado, que era Filipe II de Espanha. Sucede-se realmente todo o período filipino, depois vem a restauração, mas realmente o século de ouro da história de Portugal tinha definitivamente passado. Por isso, os portugueses sonhavam com o regresso um dia, talvez El Rei voltasse ainda hoje. Há quem continua a acreditar que Dom Sebastião pode chegar. É uma forma de esperar que venha de longe o remédio que nos possa salvar. Ainda há muita gente que não entenda que o Dom Sebastião são as mãos, são a cabeça com que trabalhamos. E se aí não houver caminho, não há salvação possível.